Bom dia, pessoal. A gente vai falar nessa aula sobre o modernismo em Portugal. Eu vou seguir o roteiro proposto para vocês, tá? E vamos retomar então algumas coisas importantes desse movimento literário, que ele tem um começo bem antes, né, do que o modernismo brasileiro, tá? Lembrando que no Brasil a gente tem o pré-modernismo, que foi uma transição, enquanto que em Portugal a gente já em 1915 a gente já inicia com o modernismo, tá? Então, a primeira questão, quando e qual foi o marco do modernismo português? Então, 1915, com a publicação da revista Orfeu, que era uma revista que trazia os principais desejos, as principais inovações que os artistas portugueses desejavam, né, nas obras de arte. Então, essa revista Orfeu, ela é muito parecida com os movimentos, né, os manifestos antropofágico, manifesto verde e amarelo, feitos pelos artistas modernos da primeira fase, né, os artistas modernistas da primeira fase brasileiros. Essa revista é como se fosse um manual, um guia, né, de ideias, o que eles queriam fazer na arte, na poesia, nos escritos, nos romances, como que eles pensam a poesia e o romance, né, a prosa e a poesia modernistas portugueses, tá? Então vai ter a participação do Fernando Pessoa, que é o grande nome do modernismo e da literatura portuguesa. Ele foi conhecido mundialmente, como se fosse um Machado de Assis. O Eça de Queiroz também foi muito importante no realismo, naturalismo português, tá? Então, o Fernando Pessoa era o marco aí principal, a figura principal mesmo do modernismo português, tá? E a segunda parte pede assim o contexto histórico, né? O contexto histórico do modernismo português. Então, o que acontece na sociedade portuguesa que nesse começo aí do modernismo, tá? Então, a gente tem que pensar que o Portugal, né, está inserido na Europa. A gente tem no começo do século um avanço muito grande tecnológico na Europa. A gente tem as vanguardas europeias, lembram que a gente fez essa pesquisa, essa evolução social e tudo, ao mesmo tempo que nesse primeiro período a gente tem uma guerra mundial. Tá? Então, depois de um super desenvolvimento tecnológico, científico, a Europa começa a entrar um pouquinho em recessão, né? Por conta exatamente da Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 a 1918. Então, tá coincidindo bem com a primeira geração do modernismo, né? Então, contexto histórico, gente, fatos históricos, Primeira Guerra Mundial, depois a gente vai ter a crise financeira, né, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai refletir financeiramente em vários países, no mundo inteiro, né, então a gente tem um período de recessão, aí a gente tem uma formação dos partidos nazifascistas, que é a partir aí de 1930, né, e que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, contexto histórico ainda, tá? De 1936 a 1945. A gente tem um período de guerra, de ascensão de ditaduras. No Brasil, a gente teve Getúlio Vargas, teve ditaduras fortes, militares. Na Europa, a gente tem vários governos ditatoriais. Então, a gente tem o Hitler, tem a ascensão do Mussolini na Itália, e em Portugal, especificamente, a gente tem a ditadura de Salazar, né, que também causou muitos danos à sociedade, os artistas foram perseguidos, então a gente tem um período aí bem extenso, né, de recessão, tá? Então, basicamente, o modernismo passa por isso, certo? Então, esse é o contexto histórico. E as características do período literário? Então, a gente vai ter
basicamente um desejo, né, de escritores modernistas de fazer uma obra mais voltada às críticas sociais. A crítica política, dependendo das gerações, né? Isso vai ter uma mudança também, tá? E a princípio, a primeira geração aí, que foi a geração Orfeu, que foi de 1915 a 1927, é uma geração que é muito parecida com a nossa primeira fase do modernismo, tá? É uma geração preocupada em renovação de ideias, de retomar essa visão de Portugal, da questão da identidade nacional. Então, Portugal, a gente não pode esquecer que foi um país, uma grande potência, que começou as navegações. Então, ela tem uma história aí de poder político e econômico que foi se impondo. E com o tempo, Portugal, ela perde prestígio nessa questão política e econômica. Então, a gente tem Espanha, que passa na frente, a gente tem Inglaterra, França, várias potências que vão tirando o primeiro lugar, vamos dizer assim, de Portugal. E isso, para o povo português, é uma questão de saudosismo, de um desejo de voltar a ser importante, né? Voltar a ter um posto importante que Portugal, enquanto nação econômica e política, não tinha mais. Então, isso se reflete nas obras modernistas, né? A simbologia do mar, né? Muito presente nos textos da primeira geração, porque o mar, foi através do mar que Portugal se estabeleceu como grande nação, né? Então, a gente nem vai discutir a questão da importância disso, da dominação, da opressão, a gente não vai discutir, a gente só vai pensar em relação ao status, tá? Portugal tem um status e ele perde esse status, e ele depois busca readquirir esse status, né? Então, a simbologia do mar, da navegação, sempre vai ser muito importante pro artista, pro escritor português, tá? Essas são as características de período literário. Então, cada geração tem as suas características, tá? Então, quando eu peço características do período literário, é no geral, né, gente? Tá? Então, uma poesia mais moderna, um desejo de identidade nacional, isso tudo tá dentro das características literárias. A questão da volta, né? A trabalhar características realistas, a questão, isso se reflete na questão de crítica social, crítica política, né? Então, a obra de arte, ela vai acompanhando as características de contexto histórico, né? Conforme eu vou tendo uma evolução histórica, a evolução das características literárias e a colocação disso tudo muda, né, gente? Então, vocês têm que pensar que a literatura está sempre vinculada à questão histórica e à evolução do tempo. As coisas mudam, então a literatura também vai mudar. A obra de arte muda, a escultura, tá? Então, tudo isso, por isso que é muito importante o contexto histórico. A gente situar uma obra de arte dentro de um período histórico. Isso é muito importante para a compreensão dessa obra, tá? Então, o contexto histórico é isso, gente, a passagem do tempo. Pensem sempre na questão da guerra, da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, das ditaduras e dos governos nazis fascistas, tá? Isso é muito importante para a compreensão da primeira e segunda fases do modernismo e das gerações do modernismo português. E a divisão aqui, no caso, né, as 3 gerações modernistas, então a gente vai ver. Primeira geração, geração Orfeu, ela vai de 1915 a 1927. Então, é a primeira geração que busca inspiração nas vanguardas europeias, principalmente nas ideias futuristas, ou seja, evolução, progresso, desejo de mudança, desejo de uma busca de identidade nacional, uma nova identidade a partir da evolução do tempo, né? Portugal sempre foi uma nação com muitos problemas, assim, de urbanização, né? E
sempre teve uma população rural muito pobre, muito simples. Então, isso desde a época do romantismo, né? Essa questão entre cidade e campo, ela é muito presente na literatura. E essa geração Orfeu, ela buscava essa renovação, né? Essa modernização da sociedade. A geração Presença, que é a segunda geração, ela vai de 27 a 1940. Então, é a geração que está vivendo o período da Segunda Guerra Mundial, tá? É uma geração que vive, que sente na pele a ditadura salazarista, certo? Então, como toda ditadura, traz problemas sociais, traz opressão, traz cerceamento da liberdade de expressão, tá? Então, a gente tem esse período político que influencia completamente nas características de literatura da época, tá? Então, essa geração Presença vai ser a geração exatamente que busca essa conscientização sociopolítica, que quer lutar contra essa opressão de um governo ditatorial, tá? E a terceira geração, que a gente tem a geração neorrealista de 1940 a mais ou menos 1974, que coincide com os movimentos de independência de colônias portuguesas. Então, Moçambique, Angola, são colônias africanas, né, portuguesas, que buscam a sua liberdade, a sua independência de Portugal, tá? Então, essa é a geração do neorrealismo. Por que neorrealismo, gente? Porque eles retomam um pouco essa questão realista, né? Então, eu vou me voltar para uma conscientização sociopolítica, eu vou me voltar para a sociedade, eu vou sair dessa subjetividade, desse individualismo, dessa tristeza, dessa busca por uma identidade portuguesa e vou me voltar para a questão social, tá? Então, a gente tem aí os neorrealistas, que são escritores que estão preocupados com isso, mais com a parte social, tá? Não tanto mais com o individual, tá certo? Então, em linhas gerais é isso, tá, gente? Tem muito detalhe, tem muitos itens que a gente tem que ler. Então, quando a gente vai fazer pesquisa, é muito importante que a gente leia em vários sites para a gente ver o que tá certo, o que tá errado, tá? Basicamente, dos trabalhos de vocês, o que eu mais, assim, verifiquei é exatamente essa dificuldade em relação ao contexto histórico, tá? Que eu já tinha falado para vocês, que apareceu também na pesquisa do modernismo brasileiro, mas que eu acho que com o tempo vocês vão conseguindo ter uma compreensão melhor, tá? Então, a parte histórica são as questões, os fatos que aconteceram historicamente dentro de um período de tempo, e as características literárias, o contexto literário são as características próprias das obras literárias daquele período, tá? Então, como que era feita uma poesia na época? Quais características de um romance, de um conto, tá? Então, isso não dá pra gente... A gente faz na pesquisa, ela vai fazer um panorama, assim, ela vai traçar um perfil, um resumo, mas assim, cada obra é uma obra, cada escritora tem o seu estilo também, né? Então, são muitos detalhes. A pesquisa, ela faz com que a gente tenha um resumo, uma visão geral, tá? Pra gente mais ou menos se situar no tempo e no espaço, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e qualquer dúvida, busquem informações e façam perguntas, tá certo, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.